Ok, né? Nós estamos então chegando para mais um de nossos encontros dos Yoga Sutras e hoje nós estamos indo ao Sutra de número 16 da terceira sessão, 16º Sutra da terceira sessão. Como eu tinha mencionado para vocês no final do encontro passado, esse Sutra ele é um pouco extenso nas colocações do Taimini, nas exposições que o Taimini faz, porque o Taimini pega o Sutra de Patanjali e ele tenta trazer pré-noções, ele tenta até mesmo trazer pontualizações, conceitualizações para vir trazer o embasamento, né, sobre o que ele quer nos trazer dentro desse Sutra. E sobre o que o Sutra em si, né, fará de exposição. Então, por isso que esse Sutra, né, ele pode ser que nós também, assim como aqui está sendo exposto, nós teremos que compor ele em partes, né, parte 1, parte 2, talvez parte 3, ou quem sabe a gente consiga, né, já realizá-lo na íntegra, em todo o seu escopo, né, trazer todo ele aqui e conseguir concluir dentro desta 1 hora. Mas só vocês terem uma noção, ó, nós temos aí que transcorrer tudo isso de páginas. A orientação que realmente nos cabe para o Sutra, ela se encontra resumida nesses 2 parágrafos aqui finais, né? E aqui assim ele traz um preâmbulo muito interessante, inclusive fazendo alguns apontamentos a outros sutras que pode, né, nos trazer mais conceitualização para que nós possamos dar um mergulho no entendimento. O 16º Sutra da terceira sessão ele fala assim, ó: pela aplicação de Simyama, os desdobramentos, o mergulho em Samadhi, né, aos 3 tipos de transformação. Quais são elas? Né? Nirodha, Samadhi e Ekagrata, o conhecimento do passado e do futuro é obtido. Tá? Eu vou repetir só para que nós possamos memorizar essas palavras, porque elas já estão encaixadas em tudo que nós destacamos no encontro passado. Pela aplicação de Simyama aos 3 tipos de transformação, Nirodha, Samadhi e Ekagrata, o conhecimento do passado
e do futuro é obtido. Perfeito? Memoriza tudo isso aqui, aí você vai compreender. No encontro passado, o 15º Sutra, nós estamos falando das transformações diferentes, né, nos processos subjacentes. E aí nós mergulhamos, né, na discussão dentro dos planos, né, fizemos um mergulho muito profundo, falando, né, dos planos e as leis e as bases que regem os outros planos, e assim sucessivamente, né, dentro dos encontros já destacados dentro daquele sutra que viriam culminar nisso aqui, né? Exemplo aqui, as leis que estão por trás de tudo isso, tal, né, que fazem com que, lembram? Tá tudo ali intrínseco, né, tudo destacado no encontro passado. Mas agora é muito fácil nós também, para alargarmos o nosso conhecimento, refletirmos na seguinte questão, antes de nós mergulharmos no 16º Sutra. Fazendo primeiramente um preâmbulo e depois fazendo uma conexão com o 15º Sutra. Tudo o que nós estamos, né, visualizando, tudo que está em formato de objetos, tudo que está na forma dentro do campo físico, tudo que está aqui manifestando-se dentro do campo físico, em primeiro momento ele deve de ter sido pensado. Perfeito? Nada que está aqui não foi pensado. Livro foi pensado, letras foram pensadas, os artigos que aqui estão foram pensados, tudo é pensado. Tudo é, de certa forma, pensado. Mas para que haja a manifestação no mundo físico, depois da ideação, depois do pensamento, né, passa-se por outros processos baseados nas leis, né, sob regimento de leis muito específicas, leis muito invioláveis, leis indeléveis, leis imutáveis da natureza, leis criadas até que se chegue aqui. Lembram disso aqui? Inclusive nós estamos falando muitas conceitualizações do 15º Sutra. Perfeito? Olha aqui, né? Até a gente fez um jogo muito grandioso usando esse banco aqui. Então nós temos que analisar que quando nós estamos no mundo da idealização, no mundo das ideias, é o futuro, né? Porque muitas coisas estão na ideia, mas elas podem nem sequer chegar ao plano físico, é o futuro. Vocês conseguem entender? Que dentro dos desdobramentos das camadas, né, plano físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, né, e plano átmico, é o físico, é o etérico, é o astral, é o mental inferior, é o mental superior, o plano átmico e aí a realidade, né? Então nós começamos a ver que quando manifestam-se nas idealizações, os planos, né, as ideias estão manifestando-se neste plano, e olha que nós podemos fazer uma observação íntima, né, o que está em cima, o que está embaixo, e depois fazer uma projeção para o macro. Né, fizemos para o micro e depois projetamos para o macro. Então tudo que está lá é o futuro, é as sementes, né? Contém dentro de propriedades de leis específicas, armazenadas, guardadas, né, nas bases do plano de idealização, aonde encontra-se a matéria, naquele formato em substância, em que pode se manifestar em qualquer coisa, latente. Se lembra que nós falamos aqui dentro de sutras anteriores, que está toda a matéria, então encontra-se lá, né, naqueles princípios, podendo moldar-se, podendo constituir-se, podendo se transformar em qualquer coisa, está lá, no mundo da ideação, no mundo mental, no mental superior, no mundo das abstrações, né? E nós vemos que quando transcorre esse futuro, né, posteriormente
Isso através da força de vontade, uma força de vontade muito forte, começa a ganhar forma, e esta forma vem materializando-se, passando-se para os outros planos, até constituindo-se, virando-se físico aqui. Correto? Então a gente consegue tanto antever situações, né? Se eu conseguir fazer mergulho, desdobramentos dentro desses planos, eu consigo ver, né? Eu consigo ver, analisar, perceber coisas que ainda nem sequer chegaram ao mundo físico, futuro, e também consigo fazer uma observação, né? Consigo fazer uma observação e visualizar situações que já estão no mundo físico e que também vão se encaminhar para a sua destruição, né? O momento que ela não irá mais existir, passado. Então a gente consegue fazer tudo isso em desdobramentos de Samadhi. A gente consegue em Samadhi também já ter contato com tudo isso. E eu vou dizer para vocês, eu vou explicar agora para vocês, evidentemente que quem é ocultista, quem é já do mundo do yoga, já tem, né, um entendimento mais profundo sobre tudo isso, né? Fizemos a seguinte análise e o seguinte pensamento. Quando nós pegamos em nossas mãos, né? Quando nós pegamos uma semente, correto? Nós pegamos aqui uma semente em nossas mãos. Colocamos esta semente em nossas mãos, vamos botar assim uma semente de milho. A gente pega a semente de milho e coloca a semente de milho em nossas mãos. A gente não sabe ainda, né? A gente ainda não vê, nós ainda não vemos, ainda não percebemos, mas ali está o projeto do que esta semente, que está em energia potencial, pode se transformar. Correto? Se nós seguirmos os padrões da lei, se nós pegarmos os padrões de toda a lei, pegarmos, plantarmos, regrarmos, esta semente começará, dentro dos padrões da lei, a entregar um pé de milho, que se darão novos frutos e assim sucessivamente no encadeamento das coisas, tá? Mas o que acontece? Todo o projeto dessa semente já encontra-se, todo o projeto ali está ali dentro, de quantos grãos de milho vai poder dar, de quantos pés de milho dá, qual é as condições relativas à lei que está ali intrínseca, tudo que poderá fornecer através daquela semente, né? O que nós faremos nesse exemplo, né? Nós vamos fazer um desdobramento com a semente, usando essa semente de milho. E nesse momento eu vou enxergar o que ainda está no futuro. Eu vou enxergar ainda o que ainda não veio, o que ainda não se manifestou, o que ainda está para se manifestar deste milho, deste grão de milho, né? Vou conseguir ver, porque ainda está em planos elevados, os planos de ideação. Está em outros planos, né? Está o etérico dessa formação que fez a formação física desse grão de milho. Eu vou conseguir desdobrar astralmente, ver a manifestação dos constituintes dele no astral. Eu vou desdobrar-me no plano inferior, e aí vou desdobrar-me no plano superior. Eu vou conseguir enxergar tudo, até chegar à potencialidade inerente. Então está tudo ali armazenado, né? Todas as constituintes da lei, neste grão de milho. E mais, se eu tenho acesso ao que vai ser, eu vou conseguir entender o que já foi. Eu vou entender, né? Eu vou conseguir visualizar do pé de onde veio, vou conseguir ter informações de como as leis transmutaram até chegar aqui na minha mão. Todas essas informações estão todas intrínsecas. Todas elas são permitidas ter acesso através dos desdobramentos de Samadhi. Então, como é que se dá? Primeiramente, para começar os primeiros mergulhos, os primeiros contatos, para começar os primeiros entendimentos de tudo isso. Pela aplicação de Simyama, né, aos 3 tipos de transformação, Nirodha, Samadhi e Ekagrata, o conhecimento já é revelado de passado e futuro. Vocês lembram que nós estudamos exaustivamente, né? Primeiramente concentração, contemplação fixa, Samadhi,
quando atinge Samadhi, ele fica, né, em loopings repetitivos, muitas vezes rápidos, né? Aí, quando, na verdade, quando já fixou, né, Samadhi, aí o Ekagrata é os loopings rápidos. E Nirodha nós vamos começar a observar entre os loopings e aumentar o estado de Nirodha. Aqui já vem muitas informações desse tipo de situação, né? Nós começamos já a ter muitos desdobramentos, até que haja o primeiro desdobramento, muitas informações. Não todas as revelações. Todas as revelações se dará quando nós sairmos, né, nesse desdobramento mais profundo, atingir até lá mais ou menos o mental superior, que trará muitas informações, né? Posteriormente o átmico, aí é o plano das muito abstrato, e aí o mergulho na grande realidade, né? Aí um domínio pleno. Mas só para vocês entenderem que cada um desses vai trazer revelações muito profundas e vai permitir ao yogi, né, mergulhos muito profundos. Nós fizemos uma análise de uma semente, mas nós podemos estar observando o sol, a pessoa, um desdobramento dentro, né, o Simyama utilizando o sol como semente. O que não nos revelará o universo? O que não nos revelará desse sol? Um mergulho numa semente desta? Vamos analisar que nós usamos o nosso próprio coração. Vamos ter quais as revelações? Vamos ter revelações surpreendentes de vida, de morte, de durabilidade, das leis que regem, tudo, né? Nós vamos fazer um desdobramento utilizando-se de semente. Os nossos, vou dar um exemplo aqui, os nossos ossos. Vamos entender de toda a mecânica dos ossos, vamos fazer uma volta ao passado dos ossos, vamos entender o que está no futuro. Porque na realidade a questão de passado e futuro é duas palavras que não se emendam, não deveriam estar apresentando-se em fator de tempo, no sentido de que nós entendemos. Porque, na verdade, nós estamos apenas alargando-nos, né? Nós estamos apenas alargando e expandindo a nossa consciência e cada vez mais tocando horizontes que estão latentes, estão, né, ocorrendo paralelamente, estão existindo e precisam... E precisam ser alargados a consciência em expansão para que nós percebamos, mas eles estão. As coisas que não vieram estão sendo idealizadas, estão nos planos, estão vindo para se manifestar. O que já se manifestou, já se constituiu, já foi também para esses outros planos. Mas eles estão, eles existem, né? Assim como existe um registro numa nuvem de um vídeo, esse vídeo que está sendo gravado há um registro permanente dele, assim como também há, não sei se vai existir daqui a mais uns anos, mas os pendrives que armazenam, o disco rígido do computador que armazena, né? Outros locais que armazenam impressões, existem também impressões registradas em todas as bases do universo. E essas impressões registradas, elas podem ser revividas, elas podem ser tocadas novamente, tá? Inclusive, nós estamos aqui sob as impressões depositadas umas sobre as outras, através de leis específicas, para que haja manifestação disso tudo. Inclusive, aqui tem impressões registradas, né? A gente vê muitas vezes pessoas ligadas a certas latências que já têm herdadas de outras situações que estiverem envolvidas no passado, que elas conseguem perceber, né, a ação de todas as pessoas que aqui sentaram, os sentimentos que elas tiveram, se elas estavam angustiadas, se elas estavam alegres, se elas estavam tristes, eles conseguem ver. Inclusive há seriados na TV que mostram sobre isso, né? Pessoas que vão lá e desvendam as cenas dos crimes, conseguem enxergar isso. Por que isso está registrado? Isso tem um registro. Então a única coisa que vai acontecer, a gente vai desdobrar-nos em Samadhi e vamos acessar esses registros. E vamos ver que não se apaga. Não se apaga. Na verdade, é nossa consciência que é limitada e não consegue abranger tudo.
na posição que nós estamos. Nós estamos então alargando-nos e percebendo tudo isso, tá? Acho que depois que nós já demos essa introdução, eu vou aproveitar para ir um pouco mais na leitura. Vai ser um pouco mais cansativa a leitura hoje, porque eu no meu interesse, eu gostaria realmente de resolver isso dentro desse tempo que nos cabe. Claro que é importante nós darmos uma parada, uma paralisada nesses parágrafos mais importantes, que são mais adiante. Então a gente vai fazendo a leitura de tudo isso, vamos desdobrando-nos em leitura, para que nós possamos aproveitar. Mas você entendendo tudo isso, somado ao que nós já falamos nos sutras anteriores, baseados nas leis e tudo mais, você já vai ver que é assim que funciona. Quando eu penso, esse livro que foi idealizado, e observa para você, esses sutras aqui tem mais de talvez 12 mil anos, 12, 14 mil anos, o que nós estamos vendo aqui, né? Olha quanto tempo isso aqui foi idealizado, e aonde ele estava antes desse período, antes de chegar até aqui, e para onde ele vai no tempo, né? Olha a força de vontade que foi impregnada em cima disso, muito grande, que nós estamos nos dias de hoje estudando sobre isso, né? Vocês estão conseguindo perceber, né? Ele foi idealizado no mundo da ideação, foi concebido, foi tirado sob leis, foi buscado, foi transcrito, trazido ao mundo físico. O mundo físico se manifestou, duplica-se e existe, né? No conhecimento, no akáshico existe armazenado. E assim perdurará por muitos anos. Tem expressões fraquinhas, não demoram, ficam um pouco armazenadas, se dissolvem. Tem alguns que ficam vívidos, presentes, por um certo período de tempo, e aí também se dissolvem, se eliminam, né? Exemplo de músicas, exemplo de filmes, livros, contos, dizeres, né? Frases, ditados populares, né? Histórias vão ficando dentro das marchas da evolução. Bom, vamos fazer a leitura, que essa leitura aqui também já traz um clareamento muito grande. Terceira sessão dos Yoga Sutras de Patanjali, 16º Sutra, em que diz assim: pela aplicação de Simyama aos 3 tipos de transformações, Nirodha, Samadhi e Ekagrata, o conhecimento do passado e do futuro é obtido. Iniciamos a terceira sessão do 16º Sutra, os sutras restantes dessa sessão vão tratar dos siddhis, realizações, perfeições, poderes, né? Ou realizações que podem ser adquiridos com a prática de Simyama. Antes de analisarmos cada sutra individualmente, é necessário que se destaquem alguns fatos como introdução a esse difícil, mas interessante assunto. A palavra siddhis designa, em geral, poderes extraordinários adquiridos através da prática do yoga, mas seu verdadeiro significado é melhor expresso pelos termos habilidades ou realizações relacionadas com os mundos superfísicos. Em especial, com este último sentido, é que deve ser entendida a palavra siddhis no presente contexto, pois muitos siddhis, analisados na última parte dessa sessão, referem-se à conquista dos estados mais elevados da consciência e não com o desenvolvimento de poderes ocultos, como costumam serem chamados. Nestas considerações introdutórias, apenas se pode abordar rapidamente os aspectos mais genéricos e importantes do tema, os quais permitirão ao estudante visualizar os siddhis em sua correta perspectiva na vida do yogi. O ponto a ser notado em relação aos poderes ocultos, distinguindo-os das realizações mais importantes do yoga superior, é, em termos comparativos, sua pouca importância. Eles exercem fascinação peculiar sobre o neófito e que tenha adquirido um mero interesse superficial acerca do assunto, mas quando mais avançada a sua compreensão na filosofia do yoga, mais seu interesse volta-se para o objetivo final.
Quando um estudante comum fica interessado pelo yoga, ele ainda se encontra sob o domínio de seus desejos comuns, dentre eles o desejo de poder e de fama. Pode ser que ele esteja consciente de tal desejo, mas bem lá no fundo, em sua mente subconsciente, esse desejo está pronto a aflorar, assim que se apresentem as condições favoráveis. Na prática do yoga, acho que eu vou fazer um ponto aqui que eu quero destacar, isso é muito interessante, gente. Quando nós estamos buscando esse caminho do yoga, o que nos trazem muitas vezes são curiosidades, né, desejos até mesmo de adquirir os siddhas e tudo mais. E depois vem a realidade do caminho do yoga, né? A realidade da tarefa a ser exercida, dos caminhos, da dedicação e tudo mais. E muitas pessoas vêm por esses desejos e são atraídas desses caminhos. A queda é fatal, gente. A queda é fatal. Até mesmo para quem está tentando de modo sério é difícil avançar. Imagine para esses irmãos que estarão aqui, né, o atoleiro em suas vidas e os atoleiros que eles irão criar para si mesmos, né? Seguindo. Na prática da yoga, seu eu inferior vê uma abertura para a aquisição de poderes extraordinários e espetaculares de todo tipo, e nisso reside, em muitos casos, o segredo da fascinação do que o yoga exerce em muitas pessoas. Se o estudante, porém, aprofundar seus estudos sobre o assunto, compreenderá que a filosofia do yoga é baseada na filosofia dos kleshas, e os poderes ocultos que tanto interessam lhe despertam, integram também um lado ilusório da vida do yoga, que tem o objetivo de transcendê-los. O exercitar de poderes ocultos não o livra das ilusões básicas da vida e, em consequência, não pode trazer-lhe a iluminação e paz. Ao contrário, tende a distrair sua mente mais fortemente do seu verdadeiro objetivo, podendo causar sua derrocada de modo mais imprevisível. Somente quando tiver conquistado totalmente sua natureza inferior e adquirido o verdadeiro Vairagya, né, ou a verdadeira... Deixa eu lembrar o nome da frase, não é conhecimento, vamos botar assim, compreensão, mas não é essa palavra, né? A mais profunda e oculta compreensão, entendimento, né? Poderá ele com segurança exercitar esses poderes para, se necessário, ajudar outrem. Até então, seu interesse por eles deve ser apenas científico, somando-se às maravilhas e ao mistério da vida que o cerca, ajudando a desvendar aqueles mistérios. Assim, quando esses poderes aparecerem espontaneamente ou com o resultado das práticas de Simyama, ele restringe o seu uso estritamente a propósitos científicos e mantém uma atitude de total indiferença em relação a eles. Ponto. Será por que tais recomendações assim estão sendo postas e colocadas, né? Pensem bem e meditem. Por que está sendo falado sobre este assunto? Sobre queda de yogis, sobre ilusão, sobre fascinação, sobre aprisionamento nisso aqui, não permitir as pessoas avançar. Por que será que está sendo exposto? Quantos já devem ter caído e sucumbidos, né? O fato de os verdadeiros yogi não terem o menor prazer no orgulho e no exercício dos poderes ocultos que possuem e se recusarem a ceder ao desejo comum e vulgar das pessoas que querem ver os chamados milagres, provavelmente contribui para o fato de eles permanecerem desconhecidos para o mundo exterior, e essas realidades da vida do yoga jamais tenham sido comprovadas de modo inteiramente satisfatórios para os psicólogos modernos. O homem comum, ávido por tornar público qualquer poder ou habilidade fora do comum que individualmente adquira, é incapaz de compreender como qualquer pessoa pode deter alguns dos mais extraordinários poderes do yoga e, no entanto, nem mesmo permitir que outros saibam ser ela de algum modo diferente de outras pessoas. Por consequente, o homem comum conclui naturalmente que, pelo fato de tais poderes nunca terem sido exibidos em público em condições de teste ou existem, ou aqueles que os exercem não mais vivem no mundo.
um cuidadoso estudo da história de outras obras de literatura relevantes prova de forma conclusiva que tais poderes têm sido exercidos por algumas pessoas em praticamente todas as épocas. E uma busca persistente entre essas pessoas que estão na mesma linha pode também convencer o estudante de que há pessoas vivendo agora que são capazes de exercer tais poderes, embora possam ser difíceis de encontrar e talvez se recusem a mostrá-lo a qualquer um, a não ser aos seus discípulos já testados e de confiança. Sem dúvida, por toda parte há charlatões que fazem passar por yogis e enganam os ingênuos com finalidades egoístas e abomináveis. Há pessoas também que, tendo seguido alguns siddhis inferiores, saem por aí exibindo para a satisfação das suas fúteis vaidades ou para ganhar dinheiro. Embora essas pessoas façam-se passar por grandes yogis, sua vaidade e sua atitude de mundana as traem e revelam seu verdadeiro status na vida do yoga. A prática do yoga superior e o desdobrar da vida espiritual são a única maneira segura de entrar em contato com os verdadeiros yogis, que são mestres dessa ciência, das ciências, e sem dúvida podem exercer todos os siddhis mencionados nos Yoga Sutras. Deixa eu fazer trazer um toque aqui para vocês, um exemplo. Jesus Cristo era um grande yogi, né? Talvez o yogi até então conhecido de maior expressão que já tivemos, né? E ele tem nos relatos dos livros, eu não sei se é João, se é Mateus, se é Lucas, né? De um ato que ele revela revela poderes, né, incomensuráveis, e fora os outros poderes que foram revelados por ele, mas ele revela poderes somente por os seus discípulos, que posteriormente foram narrados e destacados para exaltar a grandiosidade dos poderes que ele tinha. O que ele faz? Na tal passagem, ele pega e traz, né, ele pega e convida seus apóstolos, vai até um local específico, né, e faz uma transfiguração. Né, e depois, ao término desse processo, ele pega e diz, né, aos seus discípulos, não contem, né, isso aos outros, não contem isso às pessoas, não falem para elas não saberão o que é isso. Né. Ele está mostrando um processo, né, de mais alto siddhi, né, a fim de discipliná-los e trazer. E evidentemente que os apóstolos eram seus aprendizes, né, nessas caminhadas nos desenvolvimentos dos poderes. Inclusive poderes muito profundos, né? Executavam as curas, executavam várias outras proezas, né? Então tem tudo isso ali. Só para vocês poderem pegar um gancho de relatos que tem na história sobre isso. E tantos outros, né, de outras pessoas indianas. Basta nós lermos muitos livros, quem lê livros ocultistas sabe disso, né? Vamos lá. Segundo ponto a ter-se em mente em relação aos siddhis é o modus operandi, só pode ser explicado a partir da psicologia do yogi. E aqueles que tentam ajustar os grandiosos e todos abarcantes fatos da ciência do yoga à estrutura extremamente superficial e um tanto materialista da psicologia moderna, envolve-se em uma tarefa impossível. Encorajada pelos sucessos eventualmente obtidos e por sua capacidade de produzir resultados espetaculares nos campos dos fenômenos físicos, a ciência moderna sente-se no direito de pronunciar julgamentos sobre os problemas fundamentais da vida. Todavia, como prática, nada conhece sobre os fatos da vida interna. Seus vereditos e opiniões sobre estes não têm valor algum, exceto aos olhos daqueles momentaneamente hipnotizados pelas filosofias materialistas e satisfeitos com uma interpretação puramente materialista do universo. Este não é um lugar para se tratar, em qualquer extensão, da psicologia que se baseia toda a estrutura da ciência do yoga. O estudante terá de reunir os elementos dessa psicologia, extraindo-os dos sutras pertinentes, dispersos em todo o livro, e preencher as lacunas por amplo e cuidadoso estudos de outros sistemas filosóficos orientais.
Ele verá então que a filosofia e a psicologia que se fundamentam à ciência do yoga são as únicas com a necessária abrangência que fornece uma base superficialmente ampla para esta ciência. Compreenderá também que a psicologia moderna, que limita suas pesquisas às expressões da mente e da consciência através do imperfeito e ilimitado veículo físico e que teme perder o contato com o mundo físico e suas investigações, é totalmente inadequada para esta finalidade. Aqueles que se recusam a deixar as margens do mundo físico têm que contentar-se com os limitados conhecimentos e recursos que obtiveram e não devem julgar as experiências daqueles que estão se aventurando em alto mar e encontram terra sem limites e inimagináveis esplendor. A melhor maneira de ter o insight dos modos operantes dos CIDs é considerar conhecimento e poder com dois aspectos da mesma realidade, de modo que quem quer que conheça o funcionamento interno de qualquer conjunto de fenômenos não tenha o poder de manipulá-los. Não há de irracional nessa hipótese, uma vez que o controle e a manipulação das forças físicas pela ciência moderna seguem descoberta as leis físicas subjacentes a essas forças. Mas a ciência tem o conhecimento apenas das forças físicas e, portanto, pode controlar somente os fenômenos físicos. O yoga adquire o conhecimento das forças bem mais sutis e poderosas da mente e da consciência, e pode, assim, exercer poderes associados a essas forças internas. E dado que as forças mentais encontram-se também na base das forças físicas, ele pode manipular, inclusive, os fenômenos físicos sem usar qualquer tipo de ajuda física. Ponto. Deixa eu só segurar um pouquinho aqui. A gente vê, né, que há um apelo muito gritante para que quem já não está muito mergulhado na filosofia do yoga possa entender esses CIDs, esses modos operantes. Evidentemente, quando nós descobrimos, quando nós mergulhamos e captamos as leis, né, nós começamos a ter o entendimento de como elas operam e como elas podem ser utilizadas, nós passamos a utilizar. É assim que a ciência materialista faz, né? Primeiro descobre o elemento, a situação, e depois passa de dominá-lo a utilizá-lo. É isso que o yogi faz, só que o yogi faz internamente, né, nas suas buscas. Começa a dominar as leis dos mundos, né, de outros, não seriam os mundos, né, seriam os planos, e a partir desse momento começa a utilizar-se dessas leis, desses planos. Não há nada de miraculoso aqui, né? Ele começa simplesmente a entender, a compreender os desdobramentos e começa, através desses desdobramentos, utilizar de toda a estrutura que esses desdobramentos fornecem, né? Já se aludiu no sutra anterior o fato de que, de acordo com a filosofia do yoga, todo o universo manifestado e visível e invisível é governado por leis naturais, não havendo, em consequência, lugar para milagres nessa filosofia. Quando algo acontece de um modo que aparece miraculoso ao observador comum, trata-se da utilização de forças que ainda não estão sob o domínio de uma lei natural, apesar de ainda desconhecidas da ciência moderna. Eu vou refazer a frase que eu li errado, tá? Quando algo acontece de um modo que parece miraculoso ao observador comum, trata-se da utilização de forças que ainda estão sob o domínio de uma lei natural, apesar de desconhecida da ciência moderna. Não há, nem pode haver, violação da lei natural, mas é possível realizar algo que parece transgredir as leis físicas, empregando-se as leis de reinos superfísicos. Ninguém imagina que a lei da gravidade é violada quando um foguete é lançado ao espaço. Por que deveria ser necessário admitir que um milagre ocorreu quando um homem levita no ar, pela prática de pranayama, ou desaparece de vossa visão, como indicado no terceiro sutra, da terceira seção, o sutra de número 21, negar a existência de tais poderes só porque a ciência moderna não consegue aceitá-los ou explicá-los, é atribuir ao cientista uma onisciência que ele mesmo não reivindica para si. Afirmar que os poderes atribuídos ao yoga não são possíveis
não se justifica sequer um ponto de vista científico. Muito do que era considerado impossível antigamente vem se tornando possível com o resultado de novos fatos e leis que estão sendo descobertos. Os cientistas bem poderiam lembrar que não foram eles os autores dos fatos e das leis cujas descobertas lhe possibilitou tantas conquistas maravilhosas. Eles apenas descobriram os fatos. De que modo poderão afirmar que outros fatos e outras leis ocultam-se no seio da natureza? O cientista pode ou não demonstrar verdadeiro espírito científico, bem como humilde, que faz parte desse espírito. Mas o verdadeiro yogi, que descobre os fatos e poderes infinitamente mais fascinantes no mundo internos, sempre os atribui à vida divina, abrigada nele e no mundo em torno dele. E quando usa esses poderes, ele o faz como um agente daquela vida. No dia em que esquecer esse fato importante e perder essa atitude humilde, sua queda estará muito próxima. Antes de tratar especificamente dos sutras dos quais Patanjali deu algumas informações sobre os Siddhis, é necessário mencionar-se alguns fatos gerais de maneira de tratar sobre este assunto. É bem interessante de ver Taimini fazendo uma exposição diretamente falando a cientistas, pessoas que vão chegar aqui de conhecimentos muito científicos para analisar essa obra, falando sobre os fatos, como eles chegaram às suas análises, falando que até mesmo as propriedades que hoje a ciência teve foi baseada em fatos de pessoas que constataram no passado e que não eram cientistas, Mas enfim. O que primeiramente podemos notar a respeito é que Patanjali não tratou o tema dos Siddhis de maneira exaustiva. Ele apenas se referiu a alguns Siddhis bem conhecidos e, a título de ilustração, aludiu os princípios que fundamentam o seu exercício. A nenhum dos Siddhis é dado um nome ou uma classificação, embora o estudante de literatura do yoga em geral seja capaz de identificar o Siddhi abordado em um determinado sutra e correlacioná-lo com aqueles mencionados em outras escolas de yoga. Muito interessante esse trecho. Constata-se também de que alguns dos sutras analisados na última parte da seção de número 3 dificilmente se diria tratarem de Siddhis, em termos de poderes ocultos. Eles referem-se mais exatamente aos estágios da autorrealização conducentes ao último estágio da completa libertação, ou Kaivalya. Tão estreita é a conexão entre os estágios da autorrealização e os poderes a estes inerentes, que se torna quase impossível estabelecer a diferença entre os dois, embora possa ser necessário recorrer a Simyama para o aprendizado da técnica de certos processos específicos. O segundo ponto importante que devemos gravar em nossa mente é que Patanjali não pretende dar nesses sutras uma técnica precisa para o desenvolvimento dos Siddhis. Ele apenas indica em cada sutra o princípio e o modus operandi do processo mental por meio do qual determinado resultado pode ser alcançado. Muito importante esse ponto. Isso só pode ser utilizado por um yogi avançado, que já tenha aprendido a técnica de Simyama para desenvolver aquele determinado Siddhi. Quanto ao estudante comum, não apenas é incapaz de fazer qualquer uso prático da sugestão dada, mas dificilmente tem condições de compreender o seu verdadeiro significado. Bom, pode ser que nós tenhamos dificuldade em compreender os significados de alguns também, de arranhar verdadeiramente o profundo deles. Eu já vou deixar esse alerta a partir de agora também. A gente pode poder falar, comentar, mas dentro da rasa esfera de que nós podemos atuar. Mais profundamente não, Não basta apenas compreender Simyama como um conceito intelectual. Olha que interessante. Os sucessivos processos mentais nele implícitos devem ser matéria de uma experiência direta, real, tal como, por exemplo, passar de um cômodo para o outro de sua própria casa. Que ninguém, portanto, se iluda de que basta estudar cuidadosamente os vários sutras, praticando e que vagamente se indica neles para poder desenvolver os Siddhis.
muito interessante, né? Há um preço a pagar, há um preço muito alto. Uma completa reorientação da própria vida e sua dedicação ideal do yoga, uma adoção da disciplina do yoga em sua integralidade, além de determinação fixa e inalterável de continuar e esforçar-se vida após vida até alcançar o objetivo. Neste ideal e vida de que o yoga adota, os siddhis, no sentido dos poderes ocultos, têm na verdade uma posição muito secundária, não sendo geral, procurados diretamente. A principal ênfase está em encontrar a verdade última através da autorrealização, sendo os siddhis utilizados apenas como meio para atingir este fim. Veja só, né, quantos alertas nos trazem aqui, né? E sempre falando, utilizar como meio, como fim, não esquecer da autorrealização, né? Do que foi dito acima, verifica-se que o assunto dos siddhis não constitui um tabu entre os yogis, tornando-se desnecessário, pois, adotar uma atitude de temor mórbido em relação a eles, como advogam certas escolas de cultura espiritual. Não há mal em estudar o assunto num espírito acadêmico, para melhor conhecimento e compreensão da ciência do yoga. O período começa quando o desejo ardente de desenvolver tais poderes aposta-se da mente do neófito, abrindo-se a possibilidade de ele desviar-se da verdadeira senda do yoga. Olha que interessante, né? Mesmo em relação a este estudo intelectual, o estudante deve ter em mente suas limitações e não alimentar muitas expectativas em relação a um cuidadoso e completo estudo dos sutras que tenham relação com os siddhis. Como tem sido repetidamente ressaltado, os processos mentais envolvidos no desenvolvimento dos siddhis são apenas internos e subjetivos, mas estão fora do alcance da mente comum com a qual estamos familiarizados. Até mesmo a psicologia do yoga não pode explicar tudo. Só pode conduzir o estudante até a fronteira da região com a qual ele terá de estar familiarizado, mas não pode fazê-lo vir através de véus da mente inferior que colocou em torno da sua consciência. Tudo quanto se pode esperar, por consequente do estudo desses sutras, é uma compreensão inteligente dos princípios gerais subjacentes aos diversos processos mentais envolvidos no desenvolvimento de vários siddhis. Em alguns casos, nem mesmo isso talvez seja possível. A dificuldade de compreender alguns dos sutras cresce ainda mais pelo fato de que o significado exato das palavras neles utilizados tem sido ofuscado pelo discurso do tempo, ou por empenho de toda espécie de comentadores de interpretá-los de um modo um tanto fantástico. Acresça-se a isto ao fato de que, em alguns casos, Patanjali utilizou deliberadamente vagas e dissimuladas para evitar que os aspirantes superambiciosos ou insensatos prejudiquem a si mesmos ao lançarem-se em todos os tipos de práticas perigosas. Pode-se então perceber a dificuldade de obter uma compreensão clara e satisfatória do significado dos sutras referente aos siddhis. Entretanto, não o bastante todas as limitações, o estudante descobrirá que o assunto é fascinante e que vale a pena seu esforço em estudá-lo. Ponto. Esse aqui seria um ponto mais introdutório que Taimni nos traz, mas é bastante importante, né? Ele fala sobre ciência, ele fala sobre busca, ele fala sobre cuidados, ele fala sobre que advertências, né? Que até mesmo não foi aprofundado o assunto para que não houvesse para nós, né? Para que não houvesse para nós como é que eu posso denominar? Uma alimentação do imaginário e que nós deveríamos chegar até lá e não nos prender a eles, né? Há também ressalvas, bastante interessante. Agora nós teríamos 10 minutos para concluir e esses 10 minutos que nos cabe é o que realmente é o que nos vem tratar esse sutra, né? Que ele diz assim, ó, terceira seção, 16º sutra, pela aplicação de Simyama aos 3 tipos de transformação, Nirodha, Samadhi e Kagrata, o conhecimento do passado e futuro é atingido. Vamos seguir a leitura então e a gente aproveita o tempo que temos depois para poder fazer um fechamento, né?
Com esta breve introdução sobre o tratamento dos Siddhis por Patanjali, consideremos agora os diferentes sutras nos quais ele abordou cada um dos Siddhis. O primeiro desses sutras, em discussão, aborda o conhecimento sobre o passado e o futuro. É esse que nós estamos vendo. Por vezes, esse sutra é interpretado como significando o conhecimento do passado e do futuro de qualquer coisa que surge ao se aplicar Simyama aos 3 tipos de transformações mencionadas na terceira seção, 13º Sutra. Com esse tipo de interpretação, é necessário admitir que o futuro de todas as coisas está fixado, e assim predeterminação governa o universo manifestado. Se substituirmos a expressão conhecimento do passado e do futuro por conhecimento da natureza do passado e do futuro, o significado vai se tornar mais claro. Como reconhecer o transcurso do tempo em que o futuro está sempre se transformando em passado? Pelas transformações das propriedades, características e estados que estão acontecendo às coisas ao seu redor. Se essas transformações se interrompessem subitamente, o tempo cessaria de fluir. Assim, aplicando Simyama à natureza destas 3 transformações, o yoga compreende a verdadeira natureza do tempo. Pode-se perguntar por que o presente foi excluído desta classificação de tempo, passado e futuro. O presente, como todos sabemos, não tem realidade. É um mero conceito de uma linha divisória em constante movimento que separa o passado do futuro, no incessante fluxo do tempo, como se percebe na alteração das propriedades das coisas, é possível fazer um corte transversal a qualquer momento, e aí está o presente teoricamente. Na verdade, o presente torna-se passado antes que percebemos realmente sua presença, e assim ele sempre nos escapa. Mas, embora sem realidade própria, o presente é algo de extrema importância, porque sob esta linha divisória entre o passado e o futuro está o oculto eterno agora, a realidade que transcende o tempo. Simyama, aplicado aos 3 tipos de transformação, faz com que o yoga compreenda a natureza do eterno fluxo do tempo, sob a forma do passado e do futuro. Isto não o torna capaz de transcender o tempo e ter vislumbres do eterno, que está oculto por trás do tempo. Isto realiza-se através de um processo diferente, referido na terceira seção, no Sutra de número 53. Transcender o tempo, né? Olha que interessante, visualizar questões que estão em outros tempos. É bem interessante, né, gente? Muito interessante. Eu estou observando aqui, porque eu estou já no final do tempo também, e eu tenho... Mas nós estamos chegando, então, já ao término, né? Olha que interessante, né? Uma reflexão que faz sobre a questão do tempo. O tempo é algo da consciência, né? Aí vocês vão dizer, mas nós temos o tempo de 24 horas. Na realidade, é a duração da rotação da Terra dentro do universo, né, que levam-se 24 horas. Então nós colocamos uma medição de tempo nela, né? Mas se fôssemos olhar a um nível universal, né, olhando no tamanho observando isso tudo dentro do tamanho da nossa galáxia, da Via Láctea, né? O que seria o tempo para a Terra? Se nós tivéssemos a consciência abarcada dentro desse perímetro, nós só veríamos o movimento, não calcularíamos como tempo, né? Geralmente a gente atribui tempo é a duração, né? Duração de um processo, duração de um efeito, duração de um fenômeno. Há muitas coisas que devemos buscar e mergulhar, né, meus amados? Há muitos conceitos que devemos também buscar para experienciar e compreender. Eu peço desculpa hoje ter atropelado, né? A gente atropelou toda a leitura, a gente não... Mas evidentemente que mesmo sendo desse formato, tenho certeza que o que é para você será extraído, o que é para ser entregue a ti será entregue. As coisas que é para você observar serão observadas, meu amado, ou minha amada irmã, né? Vocês não irão perder os conceitos, não irão perder nenhum momento.
Mas entendamos que o que nós vamos a partir de agora ver e ver dentro do que eu consigo chegar, né? Eu não vou conseguir arranhar muito profundo, eu vou ficar nas bases mais básicas, né? Deles não vamos conseguir arranhar profundo. É simplesmente para fazer as posições. Não nos apegamos a isso. Isso vem naturalmente, né? Isso são heranças, isso são aptidões que nós nós temos acesso a desenvolvê-las no período que nós estamos. Por mais difícil que sejam e sinistros os períodos, né, dentro de uma Kali Yuga, nós temos esse período, gente. Nós estamos no final de uma Kali Yuga, né? Nós estamos saindo já para outro processo. Então todas as coisas que têm de ser resolvidas estão sendo resolvidas, todas as coisas que têm que ser karmicamente esgotadas estão sendo esgotadas para nós entrar num período de esplendor, né? Num período de muito refazimento, de muito brilho, de muita ascensão, muito crescimento, muita imponência espiritual, né? Sejamos fortes em entender isso e não nos apegamos. Sigamos firmes nos conceitos do caminho do yoga, sigamos firmes na conceitualização, né, das nossas bases. Nunca esqueçam da yoga externa. Não esqueçam, né? Niyama e niyama são imprescindíveis para que nós possamos. E nunca permite vacilar diante do nosso karma, das coisas que nós temos de enfrentar. Enfrentamos de forma firme e forte as coisas, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa alguma coisa mais que a gente pode colocar para aproveitar esses 3 minutos finais. Acho que é muito interessante destacar por que não se fala no presente, né? O presente ele tem várias formas de se observar. Né? Não tem como nós dizemos o presente, porque eu estou falando aqui é o presente, já não é mais, né? O agora, já não é mais, mas a gente pode colocar o agora como o dia de agora, aí sim. Mas mesmo assim percebeu que ele já não tem sentido, as horas o período que já passou, o período que já está vindo, e tudo que está vindo de outros planos, com as suas leis, trazendo seus processos kármicos e acontecendo. É uma varrição muito rápida, né? Apesar de tudo parecer estar estático, tudo parecer estar parado. Não há movimento, mas não é sinal de que não estão se movendo, né? Na caminhada, na continuidade aí da questão do tempo, né? Então tentam fazer esses jogos mentais, né? Passado, futuro, agora. Façam esses jogos mentais que vocês vão estar descobrindo bastante coisas, tá? Nosso próximo encontro, então, nós vamos estar mergulhando cada vez mais nessas expressões, né? Nós vamos estar mergulhando nessas questões relacionadas aos CIDs. Como eu disse para vocês, a gente vai arranhar muito curtamente até onde nós conhecemos, né? Nós não vamos conseguir estar arranhando muito profundo, mas o que a gente conseguir trazer, a gente vai trazer, tá? Quero agradecer a todos vocês pela companhia, agradecer a todos vocês por estar mais uma vez, né, junto com a gente. Até peço desculpa pela forma que foi conduzido esse Sutra desta vez, né, mas a necessidade de nós passarmos por ele. E um grande abraço a todos e Namastê.